Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando essa lição, a igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos na lição de número 6, uma igreja que não é conivente com a mentira. Hoje nós temos uma lição importante. Antes da gente entrar nessa aula importante, querido, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Sua inscrição, seu compartilhamento, seu like são muito importantes para fazer o nosso canal crescer e eu conto com você. Manda o link da nossa aula de hoje para os seus irmãos lá da igreja pelo WhatsApp. Peça para eles se inscreverem no canal, assim vai nos ajudar. Coloca lá no Facebook o link da aula, tá bom? Nos ajude nessa campanha por 100 mil inscritos. Se você quiser se tornar membro, para membros a gente tem vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser ser membro do nível consultoria, você vai assistir tudo de exclusivo do nosso canal e vai poder falar direto comigo pelo telefone, tirar suas dúvidas. Você vai gostar de falar comigo, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje, essa aula importante. A lição que nós vamos tirar da vida de Ananias e Safira é a importância da honestidade e a gravidade de tentar enganar a igreja de Deus e até cometer a loucura de tentar mentir ao Espírito Santo. Então, nós vimos que Ananias e Safira foram punidos gravemente, foi uma pena capital para eles por esse comportamento. E nós vamos entender hoje o que foi que levou eles a praticarem esse ato e o que é eu investigando, né, tentando sentir assim o comportamento de Ananias e Safira, eu entendo que o que eles queriam era ter o privilégio de serem tidos como colaboradores. Eles queriam o destaque de ser alguém que doava para a igreja, que sustentava a igreja, mas ao mesmo tempo estava com o pé atrás. Por isso retiveram uma parte da herdade. Eu acredito que eles pensaram assim, bom, se esse negócio dessa igreja, se esse movimento aqui não der certo, a gente ainda vai ter um dinheiro garantido. A gente vai guardar um dinheiro, uma parte da herdade. Se der certo, a gente ainda passa por bonzinhos, pessoas que doam, pessoas que ajudam a comunidade. O que eles fizeram aí então foi um jogo duplo, né? E arriscado. E com certeza não passou no crivo do Espírito Santo, porque eles foram punidos com uma pena capital. Todo aquele que ama e comete a mentira é chamado por Jesus, não por qualquer outra pessoa. Isso é muito grave. É chamado por Jesus de mentiroso e filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então veja que quando você brinca de mentira aí no telefone, quando você mente no telefone, mente no seu trabalho, mente para os seus amigos, mente para sua família, para o seu pai, para sua mãe, você está se fazendo filho do diabo. Isso é muito sério. E a outra advertência seríssima que nós temos é que todo mentiroso não entrará na cidade santa pelas portas. Ou seja, não terá a salvação. É o que nós temos garantido na Escritura. Primeiro porque quem mente segundo as palavras de Jesus já mudou de filiação. Não é mais filho de Deus, o Deus da verdade. É agora filho do diabo. Só por aí, pronto, a gente já tem certeza da condenação do mentiroso. E é garantido no último livro da Escritura, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, que não entrará na cidade. A cidade santa, a Nova Jerusalém, é o descanso final dos cristãos, dos salvos. Então, veja que a sentença já está garantida. Aqui em Atos capítulo 5, que nós vamos estudar na lição de hoje, a gente viu a severidade de tentar enganar a igreja mentindo. E nós vimos a loucura de tentar mentir ao Espírito Santo. Hoje eu vou deixar algumas notas, como sempre, né, que você vai poder consultar lá no nosso blog. Quando você for no blog, você pode copiar, colar, imprimir, montar seu estudo, levar os nossos subsídios aqui para a sua aula. E aproveite e siga o nosso blog. É só clicar no botãozinho seguir. Se tiver no celular, é só rolar a rolagem do celular, vai aparecer o botão seguir, clica nele e confirma que você já estará seguindo o nosso blog. O problema de Ananias e Safira não foi reter o dinheiro, porque o dinheiro era deles, a propriedade era deles. Inclusive Pedro falou para Ananias, Ananias, se você tivesse vendido e ficado com... Antes de você vender, não era sua propriedade? E depois que você vendeu, o dinheiro da propriedade vendida não era seu também? Por que você deixou Satanás te influenciar e formar esse desígnio no seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Saiba que você não mentiu ao Espírito Santo, mas a Deus. Então eu tiro daqui 3 lições. Hipocrisia religiosa, desonestidade diante da congregação e de Deus e influência maligna.
Então, Satanás influenciou diretamente Ananias para que ele mentisse. A lição aqui em algum tópico, depois eu vou relembrar quando chegar a hora, vai dizer que o que Ananias queria era lucro. Não, ele não queria lucro, porque a propriedade era dele. Ele não precisava lucrar com a própria propriedade, né? Já era dele. O que ele queria era status social no meio da igreja. Ele vendeu aqui a aparência de uma pessoa piedosa enquanto não era. Porque para ele ser realmente piedoso, a gente já estudou em aulas anteriores o que significa o termo piedoso. Vem do grego efzévia, que significa viver uma vida de santidade. Efzévia, piedade, é a santidade em ação. É a pessoa que vive na verdade, que vive com dignidade. E eles, influenciados pelo diabo, eles foram desonestos diante da congregação e diante de Deus, porque retiveram parte do valor. Primeiro, eles não precisavam nem ter vendido a propriedade, era deles. Podia fazer parte da comunidade cristã sem vender nada. Teve muita gente, como a gente estudou na aula passada, inclusive, que não vendeu suas propriedades. Simplesmente aconchegou a igreja nas suas propriedades, né? Beneficiou a igreja com aquilo que tinha. Mas não vendeu e não doou tudo. Eles não. Eles queriam o status de serem doadores extremos, né? Vendeu a propriedade e doou tudo. Mas na verdade não. Deixaram uma parte da herdade. Eu não sei quanto, se metade, se 30%, se 40%, mas deixaram uma garantia, porque vai que esse movimento não dá certo, né? Aí a gente ainda tem uma garantia. Isso é hipocrisia religiosa. Então a gente tem aqui 3 lições. A da hipocrisia religiosa, que é julgada por Deus, a desonestidade diante de Deus e a influência do diabo. Toda vez que você mente, você está influenciado pelo diabo. É importante notar uma coisa, o diabo não mente na sua boca, ele só te influencia. E muitas vezes o mentiroso não precisa nem do diabo, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de mentir, gosta de articular mentira, ele acha que está levando vantagem, mentindo. Mas o que está acontecendo mesmo é que quando você acostuma a mentir, você mudou o caráter. Você, não é segundo as minhas palavras, é segundo as palavras de Jesus, deixou de ser filho de Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Para você ser filho de Deus, para você ser um servo de Cristo e para você ter o Espírito Santo atuando na sua vida, você não pode mentir. E não pode mentir de jeito nenhum. Então, querido, é uma escolha quando a gente mente. Você precisa começar a fazer esse exercício. A aula de hoje, eu vou colocar isso aqui como uma verdade prática. Tá bom? Embora que a verdade prática, eu sempre leio ela no final da lição, quando estou ministrando presencialmente. Sempre no final da lição, porque é a verdade de tudo aquilo que a gente estudou, é a verdade prática. A aula de hoje, ela é prática. Então, eu quero colocar o seguinte como verdade prática aqui pra gente iniciar. Depois no final vai ter outra. A lição de hoje não é teórica, é prática. A lição de hoje não é para você conhecer os termos gregos que eu vou colocar aqui. A lição de hoje não é para você conhecer as implicações de ser ou não mentiroso. A lição de hoje é para você aprender a deixar de mentir. E praticar isso. Vai ser muito difícil, porque tem gente que é tão acostumada a mentir que não percebe quando mente. Então, a pessoa que está nesse estágio, ele já é um declarado filho do diabo, porque ele já acostumou tanto mentir que ele nem sente mais a mentira. A partir de hoje, dobre o seu joelho, peça misericórdia a Deus e tome uma nova atitude de viver na verdade. O texto áureo está em Atos 5, versículo 3, e ele traz uma palavra grega importante que é ipleirosen. Ipleirosen significa encheu. É um verbo, está no passado aqui, né? Ele está no mesmo campo semântico de plistes, que a gente viu na aula passada e na aula anterior à aula passada. Nós vimos lá que Pedro era plistes pneumatosagio, cheio do Espírito Santo. E ainda continua cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu para ele a clareza de enxergar dentro do coração de Ananias. E aí ele disse assim, Iven vio Petros, e disse-lhe Pedro, Anania, via-te ipleiroseno Satanás trincara diaso. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? E pleirosen é o termo para encher. Então Satanás aproveitou a escolha de Ananias, que foi a escolha de mentir sobre o valor da herdade, sobre o valor doado para os apóstolos. Satanás aproveitou essa brecha que Ananias queria. Ananias intentou mentir, Satanás aproveitou, influenciou e confirmou. E ele mentiu mesmo. Mentiu para a sociedade cristã ali, mentiu para a igreja. E Pedro disse que ele não mentiu só para os irmãos da igreja, mas mentiu para o Espírito Santo.
E ainda diz mais gravemente ainda, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Aqui deixa muito claro, inclusive esse versículo aqui é um versículo de defesa de que o Espírito Santo é Deus, que a terceira pessoa da Trindade é divina. Pedro diz aqui a Ananias, Psefsasti tu pneumato agio, para que mentisses ao Espírito Santo. O termo Psefsasti aqui é mentiu, mentir. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Porque você tentou mentir ao Espírito Santo. O que Pedro quer dizer com esse negócio de mentir ao Espírito Santo? Porque Ananias não estava mentindo com o Espírito Santo. Eu não sei nem se Ananias tinha consciência de que o Espírito Santo existia, que era real, que era uma pessoa, que não era só uma força ativa, como muitos dizem, né? Mas Pedro disse que ele mentiu ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida da igreja. O Espírito Santo atua direta e objetivamente dentro da igreja. Inclusive, eu relacionei o termo aqui do texto áureo e plirosen com plistis da aula passada. Plistis é cheio e plirosen encheu. Só que aqui são dois enchimentos. O plistis pneumatosagio de Pedro é cheio do Espírito Santo. E esse plirosen aqui é cheio de Satanás. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo e Ananias cheio do diabo, cheio da mentira, cheio de má intenção, de falsidade, de hipocrisia cristã, né? De vida não piedosa. Por isso ele sofreu o dano que sofreu. Então quando a gente mente para o povo de Deus, a gente está mentindo diante de Deus. Quando a gente mente para qualquer pessoa, a gente está mentindo diante de Deus. Nós, irmãos, nós tivemos a nossa natureza refeita pelo Espírito Santo, por Deus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. A mentira agora é uma coisa que a gente não pode deixar entrar na nossa vida. A verdade é inegociável na nossa vida. Eu quero alertar, em nome de Jesus, você está assistindo essa aula e você tem o costume de mentir, pare hoje, em nome de Jesus. Comece uma nova vida, porque o mentiroso é filho do diabo. E Apocalipse diz que ele não entra na cidade santa. Então, é uma advertência muito séria. Nós temos 7 palavras-chave aqui nesse texto áureo. Vou deixar para você lá no grego, deixar transliterado e o significado para você lá na nota, no nosso blog. Aí você tem que seguir o blog quando for lá, hein? É Satanás. Isso mostra que o agente é espiritual e não é um anjo demoníaco enviado. Não é um anjo caído qualquer, é Satanás, o próprio Satanás, estava agindo ali diretamente contra a igreja na vida de Ananias. A outra palavra que a gente tem aqui é cardia. Cardia é o grego para coração. Coração aqui é o órgão de bombear sangue, que cardia é o órgão de bombear sangue, mas ele é a sede das emoções. Então ele fala de algo mais transcendente do que o órgão físico. Vou deixar um vídeo para você assistir aqui, 3 palavras gregas para coração. Vai valer muito a pena, hein? Eu não vou nem falar quais são aqui, que eu quero que você assista o vídeo. A outra palavra é psefsaste, que é mentir. Esse termo aqui dá base para o pseudo, né? Que é o termo pseudo do nosso idioma, que é falso, que é mentiroso, que não tem o valor da coisa real. Depois, pneuma agion, Espírito Santo. A mentira foi contada diante do Espírito Santo. Portanto, uma tentativa, segundo a interpretação de Pedro, de tentar mentir ao Espírito Santo. E o pecado cometido foi o grego nosfisaste, que é reter, guardar para si. Reteve parte do dinheiro. Não foi honesto o suficiente para fazer a obra de caridade com um coração completo. E o do grego timis é o valor. O valor foi retido. Não sei qual porcentagem, se foi metade, 30%, 40%. Né? O valor era da propriedade do terreno, horeo, do grego. Então, se você gosta de dar aquela aula técnica mesmo, tem todos os termos aqui para você usar na sua aula. A leitura bíblica está em Atos 5, de 1 a 11. É importante que você leia. Tópico de número 1, o diabo, o pai da mentira. Item 1 do tópico 1 é da natureza satânica mentir. Então veja que é o diabo que é o mentiroso e o pai da mentira. É próprio da natureza dele mentir e enganar, matar, roubar, destruir. Mas da nossa não. A nossa natureza se torna mentirosa quando a gente é influenciado pelo diabo. E do jeito que Ananias e Safira foram. Então a escritura diz que Satanás induziu Ananias a mentir. Pedro disse assim, disse-lhe Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O item 1 aqui, do tópico 1, eu vou até deixar grifado em verde para você ver, se você for lá no blog pegar a nota, você vai ver. Eu quero falar sobre isso aqui. A lição aqui está dizendo que Ananias mentiu motivado pela cobiça e pelo o desejo de obter lucro fácil. Não concordo com isso aqui.
inclusive deixei grifado de verde, que é a nota que eu não concordo. Não tem a ver com ele obter lucro, e muito menos lucro fácil, porque ele não precisava, era dele. Ele não estava lutando para ter uma propriedade, né? Não, era dele. Inclusive Pedro concorda comigo, porque Pedro falou assim, se você não tivesse vendido, ela não era sua? E depois que você vendeu, o dinheiro da herdade não era seu ainda? Então você não precisava doar para ninguém, é seu o dinheiro. Então claro que ele não estava buscando lucro, ele não tinha desejo de obter lucro. Então tá reprovado isso aqui, né? O próprio Pedro diz, era seu, a propriedade e o dinheiro depois de vendido. Por que você deixou o diabo encher o seu coração? Então o problema de Ananias não foi o dinheiro, não foi o valor, não foi uma busca vaidosa por lucro. Não, ele já tinha isso aí, ele não estava buscando dinheiro, ele já tinha. O problema foi a mentira. Ananias então deu lugar ao diabo e mentiu, né? Jesus afirma categoricamente em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então todo aquele que mente é filho do diabo. Tem a natureza do seu pai, que é o diabo. Meus irmãos, vocês já pararam para meditar nesse Jesus que está falando isso aqui? Porque muitos pastores não têm coragem de pregar nem contra a mentira na sua igreja. Muita gente não tem coragem nem de falar isso aqui que eu estou falando aqui na aula de hoje, que é enfatizar que a mentira é do diabo. E que todo aquele que mente, além de ser filho do diabo, como Jesus disse, não vai entrar na cidade pelas portas. Já parou para pensar nesse Jesus que fala esse tipo de coisa para nós? Jesus disse para os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão, que eles não eram descendência de Abraão, espiritualmente falando, coisa nenhuma. Porque se fossem, amariam a ele e teriam uma conduta diferente. Mas Jesus disse, não, vocês são filhos mesmo do diabo, que é homicida desde o princípio. A motivação, então, de Ananias, e depois Safira junto com ele, não foi obter lucro, desejo de obter lucro fácil, como está dizendo aqui na lição, mas foi ganhar status diante da comunidade. Safira, se a gente doar uma parte dessa herdade, ninguém vai saber que a gente não vendeu por essa parte que a gente está doando. Então, a gente vai se sair por bonzinho. A gente vai ter status de doador forte, de gente generosa mesmo, piedosa, porque a gente vendeu a nossa propriedade e doou todo o dinheiro para a igreja. A gente vai ser bem visto. Esse foi o pecado. Foi o pecado de aparentar generosidade falsa, de aparentar piedade falsa. Não foi busca de lucro, porque já era dele, não estava querendo lucrar nada. Aí vem o item 2, a mentira como um ardil de Satanás. Satanás ele não obrigou Ananias a mentir, ele só deu a dica, né? Ele só influenciou. E aí Ananias foi e mentiu. Quando você é tentado a mentir, não é o diabo que está falando na sua boca, é você. A opção é sua, é você que está decidindo mentir, você que vai mentir. O diabo fala na boca de pessoas que estão completamente possessas por ele, fora da sua consciência. Não na boca de pessoas influenciadas. Pessoas influenciadas estão falando porque querem falar. Mas poderia simplesmente parar, fechar a boca e não falar. Ou falar a verdade. Eu sei que tem situações que pedem desesperadamente uma mentira. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus falam a verdade. Satanás, então, ele é ardiloso. E é o trabalho dele. Mentir, matar, roubar, destruir, enganar. Agora, o nosso trabalho é o que está em Efésios 4:27 aqui no item 2. É não dar lugar ao diabo, tá bom? Então, a grande lição aqui do item 2, a mentira como um ardil do maligno, um ardil maligno, é que a gente não pode dar lugar ao diabo. Se você mente, você está mentindo porque você quer, você escolheu mentir. Quando eu minto, eu estou mentindo porque eu quero, eu escolhi mentir. Aí está dando lugar para o diabo. Aí deu lugar, ele entra, né? Então, vamos tomar muito cuidado. Item de número 3, não superestime o inimigo. Você não pode superestimar o diabo e também não pode subestimar. O diabo é o diabo e ele é nosso inimigo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Aqui no item 3 a gente tem um termo grego, mefovia. Mefovia significa astutas ciladas. É traduzido também por método. O termo é formado por duas palavras. Por meta, que significa com ou através de, e odos.
Odos é caminho, é via. Então, mefovia significa através de um caminho, através de um método. Então, e é traduzido aqui no Novo Testamento, no grego kine. Vou falar uma curiosidade para vocês aqui. Nós estudamos nas aulas anteriores quinonia, que é comunhão, ter tudo em comum, né? Aí a gente estudou, acho que na aula anterior, o termo grego kina, que é comum. E agora a gente aparece aqui, eu falei aqui o termo kine, que você conhece como grego koiné, mas a pronúncia é kine, grego kine, que significa comum, que era o idioma, o dialeto, a língua que o povo falava comumente na rua, era o coloquial popular do povo. Então, é kine. Então, no grego koiné, no grego kine do Novo Testamento, o termo mefovia aparece como método, como uma metodologia usada pelo diabo para enganar. E é traduzido como astutas ciladas do diabo. A gente encontra em Efésios 4,14, pela astúcia dos homens que induzem ao erro com suas astúcias. Aí, astúcias aqui é a tradução do grego mefovia. Em Efésios 6:11 também aparece o termo revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas aqui é tradução do grego mefovia, tá bom? Que é um método que Satanás usa para enganar. São táticas sistemáticas e sutis. Satanás não dá na cara. Ele age no background, lá por trás, né? Ele age silenciosamente para que você pense que é você que está fazendo. Mas ele está influenciando. Ele está agindo por trás. O intento é sempre enganar. E é sempre muito bem planejado. A cilada, mefovia, é astuta. É com astúcia que ele age. Com planejamento, com método. Então, é por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Porque se der, ele destrói. Tá bom, queridos? Então, o termo mefovia que aparece aqui, ele significa isso. Astutas ciladas do diabo. Mas são ciladas feitas com uma metodologia. É uma coisa organizada. Tópico de número 2, o cristão e a mentira. Item 1 do tópico 2, mentir é uma escolha. A gente já falou bastante disso aqui, né? O diabo só fala na boca de pessoas que estão literalmente possuídas, fora da sua consciência. Tem uma coisa importante para falar aqui. Toda vez que Satanás possui uma pessoa, essa pessoa não está na sua consciência. Ela não é responsável por nada que ela venha a falar. Quando o Espírito Santo está usando uma pessoa, ela é plenamente consciente, lembra de tudo. E só age se quiser. Por isso que a Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo. Porque a gente tem a opção de resistir se quiser. Porque o Espírito Santo não obriga a gente a fazer nem falar nada. Já o diabo obriga. Se o diabo estiver possuindo uma pessoa, ele vai falar e agir não mais por si. O diabo vai usar aquela pessoa. Por isso que a gente usa o termo usar, né? O diabo vai usar os braços, a mão, as pernas, a boca dessa pessoa para falar e fazer aquilo que ele quiser. Um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher agiram livremente na questão aqui da mentira. O diabo não forçou eles a mentir, só deu a dica, né? Ananias não foi obrigado e nem tampouco constrangido a agir do jeito que ele agiu. Mentir é uma escolha que envolve a sua natureza. Que tipo de natureza que está sendo produzido em você, meu irmão? Se você é professor e está assistindo essa aula, faça essa pergunta na sua classe. Que tipo de natureza está sendo percebida em você? Que tipo de natureza está sendo notada em nós? A de Deus? Se for a de Deus, a gente não mente. A gente não é falso. A gente não... Tantas coisas que cristão não faz, né? Mas o tema hoje é mentira, então não mente. Agora, se a natureza que está sendo produzida em nós é do diabo, do nosso adversário, aí você é como ele, né? Mentiroso. Ele é o pai da mentira e nós somos filhos dele e praticamos a mentira porque a gente aprendeu a gostar de mentir. A mentira faz a gente se sair com facilidade. Mas tem uma coisa que é importante você saber. A pessoa, quando acostuma a mentir, fica tão fácil na vida dela que ela acha que os outros são idiotas e não percebem quando ela está mentindo. Mas a mentira, muitas vezes, é uma coisa perceptível. Só mentiras bem elaboradas, mentiras inteligentes passam despercebidas. Mas, já ouviu o ditado que mentira tem perna curta? Uma hora ou outra acaba saindo a verdade
que foi substituída por aquela mentira. Então, vamos deixar o caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo, de Jesus, o caráter de Elohim Ha'emet, o Deus da verdade, fluir em nós. Vamos produzir a natureza de Deus na nossa vida, né? O Deus da verdade. Eu falei que uma pessoa, quando está completamente possuída por Satanás, ela não é responsável pelos seus atos, porque não é ela que está agindo nem falando, é o diabo usando o corpo dela, né? Aqui, por que Ananias e Safira foram responsabilizados e receberam aquele castigo tão drástico? É porque era a escolha deles e eles estavam fazendo consciente. O diabo não estava falando na boca de Ananias quando ele mentiu. Vamos pensar aqui que Ananias vendeu por 100 mil a propriedade. Aí ele levou 50 mil. Falou, ele chegou na mulher dele e falou, vamos doar 50 e 50 a gente guarda para algum imprevisto aí, vai que esse movimento da igreja aí não dá certo e a gente tem que voltar para a nossa vida comum, a gente tem 50 aqui. Só pensando, tá bom? Então, eles planejaram tudo, foi metodológico. Eles pensaram, o diabo não fez tudo isso por eles, não, só influenciou. E quando eles tentaram mentir, o diabo chegou e falou, faça isso mesmo, é assim mesmo, você vai doar todo o seu dinheiro, você é maluco? E se isso aí dá errado, depois você volta para trás, tá sem nada, né? Então o diabo só influenciou. Por isso eles foram responsabilizados por Deus, pelo Espírito Santo, e padeceram, morreram por causa daquele pecado. O que o Espírito Santo queria ensinar ali era uma lição para todas as épocas, uma lição para aquela igreja. O temor caiu sobre todo mundo lá, depois que eles morreram, né? Então uma coisa gravíssima, irmão. A escolha da mentira não é uma boa opção. E o item 2 diz que a mentira atrai. Eles foram atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram as implicações da sua decisão. Então, não importa se o diabo está te influenciando, a responsabilidade é sua. Você tem que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não resiste, se você coopera, tem gente dentro da igreja que aceitou Jesus, foi batizado, mas ele não precisa do diabo para tentar ele. Ele faz todas as coisas erradas por conta dele mesmo, é tudo opção dele. A gente tem esse tipo de gente dentro da igreja. Mas a mentira atrai, ela dá uma saída fácil e rápida. Mas tem gente que é sagaz, perceptiva, que nota quando é mentira. Tem gente que não sabe mentir, né? Tem gente que mente deliberadamente, mas não sabe mentir. Aí é flagrante que ele está mentindo. A gente não vai ficar brigando ou falando se está mentindo. A gente só olha para aquela pessoa e despreza, né? Porque é um mentiroso contumaz. Está dito assim em Atos 5,5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Esse expirou morreu. Então, nós não podemos... Aí a lição, aqui tem um outro verde aqui, que eu queria conversar com vocês. A lição está afirmando assim, não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. Dá para saber, sim. O que eles pensaram foi, se esse movimento der errado, a gente tem uma garantia. Foi isso que eles pensaram. É muito óbvio de se pensar assim, não é? Se você pensa assim também como eu penso, deixa um comentário aqui para eu saber se você concorda comigo. Eles mentiram porque eles queriam duas coisas. Se garantir, caso o movimento da igreja não desse certo, ou se eles mesmos decidissem voltar atrás, eles tinham uma garantia financeira para continuar ou recomeçar. E se desse certo, eles eram louvados na igreja, teriam o status de bons irmãos, de doadores. Isso é falsidade religiosa, né? Então dá para saber sim o que levou eles a fazer aquilo. O que levou eles a fazer aquilo foi hipocrisia. Foi fingimento, foi atitude dupla, coração dividido, corrupto. Sabia que o termo corruptus, corrupto, significa coração dividido? É isso aí, coração está dividido entre o bem e o mal. Entre falar a verdade e mentir. Entre ser da igreja e ser do mundo. Ser da igreja vou doar tudo como se fosse tudo. Ser do mundo vou guardar 50 porque se a gente resolver voltar, sair da igreja, a gente tem uma garantia. Tá vendo que grave? Mas o Espírito Santo detectou isso e o castigo foi a morte. Isso que eu acabei de falar então, a mentira tem consequências e o castigo é a morte, é o item 3. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências das suas ações. É como o mentiroso faz. O mentiroso contumaz, aquele que não volta atrás, aquele que gosta de mentir mesmo, aquele de coração duro que mente porque só para ouvir o barulho da mentira, né? Gosta de mentir. Ele não pensa nas consequências.
Tem mentira que, se não for um projeto bem elaborado, não vai durar nada. Tem perna curta mesmo, meu irmão. Os pecados de desonestidade dentro da igreja, por exemplo. A pessoa comete, às vezes a pessoa adultera, faz um negócio fraudulento, engana os irmãos, faz um negócio, engana o irmão, mentindo, achando que não vai ser descoberto. Mas vai, porque o tempo tem uma característica gravíssima, ele revela as coisas, né? Então, uma hora ou outra, acaba saindo para o público. Aí é grave. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, Ananias e Safira ainda acharam que podiam passar despercebidos. Eles não esqueceram que Pedro era plistis, pneumatosagia, cheio do Espírito Santo, né? Aí se deixaram iplirosen, encher da maldade do diabo para mentir. Foi o que a gente discutiu no textuário. O textuário traz o termo iplirosen, para encheu. Por que Satanás encheu seu coração? Porque você deixou Satanás encher o seu coração. A Bíblia diz para resistir o diabo. Quando o diabo vier com uma intuição de pecado para você, resista. Não vai dar certo. O pecado é descoberto uma hora ou outra. A gente não fala mentira só com medo da mentira ser descoberta, não. A gente não peca e a gente não fala mentira porque a gente tem a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus, do Deus da verdade. É por isso que a gente não deve mentir nem pecar. Não é para não ser descoberto. Então, queridos, não é fácil viver uma vida cristã, não. Viver de qualquer jeito na presença de Deus é muito fácil, mas tem consequências. Hoje em dia nós estamos vivendo na era da graça, né, onde o Espírito Santo atua, opera abundantemente no meio da igreja. Então Deus não anda mais cobrando do jeito que cobrava no início. Mas no final das contas vai ter cobrança, porque o mentiroso não entra na cidade pelas portas. E nem por nenhum outro lugar, porque o muro é muito alto, né? O muro da cidade é muito alto. Esse muro fala de proteção, fala de que lá não entra o mal, lá não entra o pecado. Meu irmão, eu quero que essas minhas palavras fiquem soando na sua mente, no seu coração. Próxima vez que você for mentir, lembre dessa aula. Lembre do que eu falei aqui. Lembre do que Jesus falou. O mentiroso é filho do diabo. Sinta esse impacto na próxima vez que você for mentir. Sinta o impacto da escritura que diz que o mentiroso, o que ama e comete a mentira, não entra na cidade. Ficarão de fora os que... Aí traz uma lista, inclusive os mentirosos. Então, pense muito nisso. Tópico de número 3, a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente, item 1 do tópico 3, é a igreja que repele a mentira. Aqui no item 1 do tópico 3, uma igreja temente, nós temos um termo grego para destacar, que é o termo phobos. Phobos significa temor. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Nós temos isso em Atos 5 e 11. A palavra temor, então, é traduzida do grego phobos. O termo grego phobos, ele aparece em vários lugares nas escrituras. Ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido que é negativo e tem um sentido que é positivo. Ele tem um sentido de medo humano e tem um sentido de temor reverente diante de Deus. De phobos, que vem o termo do nosso idioma, fobia. Fobia é um medo mais acentuado do que o medo comum. Fobia, então, é um termo do nosso idioma que tem raiz direta no grego phobos. Em relação aos homens, é um medo negativo, é um medo paralisante, um medo aterrorizante, um medo que paralisa as nossas ações, um medo que trava a gente. Aí, nesse sentido, é fobia. Tem gente que é aquafobíaco, tem fobia, medo extremo de água. Tem gente que é claustrofobíaco, claustro é o fechado. Né, tem medo de lugar fechado, e assim muitas fobias que são palavras que existem no nosso idioma. Deriva do grego phoviome. Phoviome significa temer, ficar assustado. Então o termo phobos vem de phoviome, que é temer, ficar assustado. Em Mateus 28 e versículo 4, a gente vê o termo aparecendo. Os guardas tremeram de medo quando viram o anjo lá na porta do sepulcro. E a gente tem também em Atos 9 e 31, a igreja andava no temor. Só que aqui é o temor do Senhor,
né? Phobosquirio, temor do Senhor. Então o termo se aplica tanto para uma coisa negativa, que é aquele medo paralisante que a gente sente, que no nosso idioma a gente chama de fobia, e também é temor. Aí nesse caso é positivo. É negativo quando é o medo paralisante, quando é a fobia, e é positivo quando é o temor a Deus. Quando o phobos representa medo humano, ele paralisa e gera insegurança. A gente tem um exemplo em Mateus 14:30, que você pode ler na sua Bíblia. E quando é positivo, temor ao Senhor, aí produz sabedoria e santidade. É o que a gente tem em Provérbios 1:7. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ali é phobos também, né? Se a gente for na Septuaginta, na versão grega, a gente vai ver que está esse termo aparecendo lá. E o item de número 2, do tópico 3, uma igreja forte. A igreja forte é aquela que não compactua com o pecado. Lucas deixa muito claro, muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. É Atos 5:12. Então, queridos, a igreja que é santa, que é piedosa, a igreja que não tem falsidade ideológica na santificação, a igreja que não tem fingimento, como Ananias e Safira, a igreja que não é hipócrita, ela vive a verdade. A igreja que não mente, ela é uma igreja poderosa e vitoriosa. Já, por outro lado, a gente tem as igrejas fracas, aquelas igrejas que não têm nenhuma virtude, nenhum poder, porque negociaram com o pecado. A igreja que não... O que é não negociar com o pecado? É não aceitar que o pecado entre na sua vida. O pastor que não negocia com o pecado é o pastor que não deixa o pecado entrar na sua igreja. É aquele homem que prega a palavra, prega a verdade, explica o texto bíblico. Falar a verdade é o que eu falei aqui hoje, na aula de hoje. Que se você mente, você é filho do diabo. E não são palavras minhas, são de Jesus, só estou repetindo. Falar a verdade é falar o que eu falei aqui hoje. Se você é mentiroso, você não vai entrar no céu, porque não vai entrar na cidade, na Nova Jerusalém, o mentiroso. Também não são palavras minhas, são da Bíblia. Tá vendo que não é difícil falar a verdade? Não é difícil para o pastor pregar a verdade? A verdade é que tem pastor que tem medo de pregar a verdade da Bíblia com medo de esvaziar a igreja. Mas, irmão, hoje em dia, o tanto de igreja que tem, o tanto de denominação que tem, o tanto de doutrina que tem, não é a sua pregação que vai mandar a igreja embora. Porque a pregação da verdade não manda crente de verdade embora. Ao contrário, atrai, né? Aqueles que não têm a índole divina, eles não permanecem no meio da santidade. Não é você que está mandando embora, é a palavra que está limpando. Tá bom? Então continue pregando a verdade. Agora as igrejas que aprenderam a tolerar o pecado, deixar o pecado entrar e ficar dentro da igreja, isso aí é só comunidade, não é só comunidade. Assim, quando eu falo comunidade aqui, não estou pejorando aquelas igrejas que têm nome de comunidade, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é só uma comunidade no sentido de que não tem nada de espiritual ali. Não tem nada de verdadeiro, não tem nada de Deus operando ali. Porque onde Deus está, tudo é santificado. Onde o Espírito Santo, ó, o nome dele, Espírito Santo, Nevmato Agio, Rua HaKodesh. Onde ele está, não tem jeito. O pecado não fica. Eu já falei em outras aulas, aí eu vou dar uma notinha só aqui para encerrar a nossa aula de hoje. No grego é Nevmato Agio, né? Espírito Santo. No português é Espírito Santo. Isso fala da sua característica pessoal, fala do que ele é. Mas no hebraico, Rua HaKodesh é traduzido literalmente como Espírito de Santidade. Aí já fala do que ele faz. Ele é Espírito de Santidade porque ele promove santidade. Então, na igreja onde o Espírito Santo atua, a santidade é visível. Tá bom, meu irmão? Aí tem santidade no andar, no falar, no vestir, no comportamento. É uma igreja da verdade, não é uma igreja da mentira, não é uma igreja que compactua com a mentira. Aí tudo é diferente. Aí os apóstolos, né, no caso hoje os obreiros, podem operar poder no meio da igreja, porque essa igreja está vivendo na verdade. E para concluir, vamos encerrar com a verdade prática e com a aplicação da lição de hoje. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos então andar sempre na luz da verdade. Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Você mora na casa de Deus e é filho do diabo? É isso? É isso que a gente pode depreender da atitude de certos crentes? É chamado pelo nome de Deus, mas é mentiroso? É enganador? Vive na hipocrisia e na falsidade? Então não é filho de Deus, é filho do diabo. Não segundo as minhas palavras, mas segundo as palavras de Jesus. Tá vendo que lição séria?
Eu disse que a lição de hoje não é só para aprender, é para praticar. Tem que praticar. Aí a aplicação. Como servos de Deus, devemos viver em integridade, rejeitando toda forma de engano, porque a verdade fortalece nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. A gente tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro no seu casamento, tem que ser verdadeiro no seu trabalho, tem que ser verdadeiro na escola, tem que ser verdadeiro consigo mesmo e tem que ser verdadeiro principalmente, e porque não tem como ser de outro jeito, com Deus, tá bom? Porque Deus vê tudo. O crente, então, ele pode até se acostumar com a mentira, pode até se acostumar a viver mentindo, enganando, sendo hipócrita, vivendo falsa piedade, e ele vai continuar vivendo no meio da igreja. Ele pode até buscar justificativas, racionalização. Racionalizar não é raciocinar, tá bom? Racionalizar é um termo da psiquiatria e da psicologia que significa criar justificativa para as próprias ações que não deveriam ser justificadas, mas mudadas. Então, o crente pode até racionalizar a mentira, dizendo que não, mas precisava fazer assim, precisava mentir, porque senão ia ser pior do que falar a verdade. Dificilmente falar a verdade vai ser pior do que mentir, tá bom? Então, pense nisso. Então, você pode se acostumar com a mentira, você pode enganar as pessoas, você pode racionalizar o pecado e a própria mentira, mas tem uma coisa que você não consegue fazer, que é enganar Deus. E tem uma outra coisa que você não consegue fazer, é evitar que o juízo de Deus venha sobre a sua vida. Então, vamos encerrar a aula de hoje tendo a consciência de que nós somos filhos de Deus e Deus é o Deus da verdade e nós precisamos falar a verdade. É isso por hoje, espero ter ajudado vocês com essa aula. Vá no nosso blog pegar as notas, siga o nosso blog. Quero pedir a você que nos ajude na nossa campanha pelos 100 mil inscritos, se inscrevendo. Se você assistiu a aula de hoje e ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu compartilhamento e seu like são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Coloca lá no seu Facebook o link da nossa aula, coloca no seu Instagram, manda para os irmãos o link dessa aula pelo WhatsApp, funciona muito, peça para os irmãos se inscrever no canal, tá bom? Assim você vai estar nos ajudando. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro, para membros a gente tem esse material. E se quiser falar direto comigo e assistir tudo que tem de exclusivo no canal, se torne membro do nível consultoria. Você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula.